Um homem morreu e foi reencarnado em outro mundo. Agora ele é o chefe de uma vila graças às suas habilidades incríveis com a agricultura. Existem várias raças neste mundo, onde todos têm uma vida pacífica fazendo seus trabalhos agrícolas. Hiraku é muito feliz com sua nova vida no campo, mas nem sempre foi assim. Tudo começa quando Hiraku fica diante do Deus que governa o mundo, onde confirma que o Hiraku morreu aos 39 anos de uma doença terminal. Dessa vez, ele ganha um corpo saudável e livre de qualquer doença. Para compensar a vida sofrida, ele recebe outra chance de viver, podendo ainda fazer um pedido para viver do jeito que ele achar melhor. Assim, ele escolhe tentar a agricultura. Após receber a permissão do Deus da agricultura, Hiraku ganha o poder da ferramenta de agricultura onipotente. Logo depois, ele acorda em outro mundo feliz por conseguir se mover, pois ele ficou muito tempo parado. Ele está muito ansioso para viver a vida que sempre quis. Seu primeiro desafio é conhecer a realidade atual. Então, após ele perceber que parecia ser um jogo, ele cria uma ferramenta usando sua habilidade. Ele faz um teste e conclui que não se cansa ao balançar a enxada e consegue abrir caminho com facilidade. Antes de cultivar vegetais, Hiraku decide procurar água e comida. Então ele se dá conta que também pode acabar encontrando monstros perigosos. Ele vai montar sua base perto de uma árvore grande, e como ele não encontra água, ele vai cavar um poço. Dessa forma ele cria uma pá, porém não consegue criar máquinas complicadas ou coisas grandes. Ele começa a cavar, e acaba encontrando uma fonte de água na primeira tentativa. Agora falta a comida, apesar dele não sentir fome. Em seguida, Hiraku cria uma foice e limpa o lugar que será sua base. No entanto, uma árvore está atrapalhando seus planos. Então ele cria um machado para cortá-la. Para sua surpresa, ele derruba a árvore com apenas uma machadada. O próximo passo é processá-la. Sendo assim, Hiraku cria uma machadinha e faz todo o processo com facilidade. Ele também é capaz de criar ferramentas de acordo com sua imaginação. Após conseguir as madeiras, é hora de construir uma cabana. Mas ele não pode simplesmente criar as peças necessárias. Ele terá que construir do zero. Ao perceber que o sol está prestes a se pôr, Hiraku tenta criar uma lanterna, mas não tem sucesso, nem mesmo um isqueiro ou fogo. Dessa forma, Hiraku tem a ideia de criar uma lupa. No entanto, o sol se põe antes dele usá-la. Depois ele cavou um buraco na árvore, fez alguns objetos e conseguia enxergar bem à noite graças à sua ótima visão e às duas luas. No dia seguinte, ele usa a lupa para criar o fogo e continua limpando a área. Ele não sente cansaço ou fome, mas usa sua energia em cada trabalho. Porém, sua barriga faz barulho, então é como se ele estivesse com fome. Nesse momento, um coelho raivoso ataca o protagonista, mas ele se defende e o coelho vira comida. A carne não é boa, só que mesmo assim ele come. Depois o Hiraku faz um banheiro usando um tronco, porém ainda não está bom, então ele constrói as paredes para ter privacidade. Finalmente chega o momento de arar a terra, e ele fica pensando quais seriam os melhores vegetais para serem cultivados. O problema é que ele não tem sementes. No dia seguinte, Hiraku fica surpreso ao ver que tem plantas nascendo sem sementes. Agora ele deve protegê-las dos animais. Por isso ele constrói uma cerca ao redor e faz uma trincheira fora da cerca, impedindo que os animais cheguem na plantação. Enquanto isso, ele vai se alimentando com a carne dos coelhos. Ele rega as plantas para acelerar o crescimento e espera que seja algo comestível e não apenas para decoração. Após alguns dias, Hiraku constrói uma cabana. Ele teve dificuldades, mas pensou em algo para colocar as madeiras mais no alto. O telhado foi feito com cascas de árvore e os pregos de aparas de madeira. As flores começam a brotar e aparecem dois animais parecidos com cachorros. Como o Hiraku não vê hostilidade, ele chama os cachorros e os alimenta com carne de javali. Depois da refeição, o cachorro sente dor. Ele está quase dando à luz. Hiraku fica preocupado e o leva para a cabana. Enquanto isso, ele pensa no que fazer. Ele acende uma fogueira e deixa o resto com os animais com medo de atrapalhar. No outro dia, ele vai até a cabana e vê os cachorros com seus filhotes. E como os animais permanecem na cabana, Hiraku constrói outra maior. Chega a hora da colheita, agora ele tem tomates muito bem cuidados. Os cachorros ficam com a parte da caça e patrulha. Além disso, o macho recebe o nome de Kuro e a fêmea Yuki. Aos poucos, Hiraku vai fazendo as coisas que precisa. Depois de algum tempo, o deus decide observar Hiraku para ver como ele está se saindo. Então o deus percebe que ele está numa área perigosa conhecida como Floresta da Morte, e o deus não pode chamá-lo de volta, pois é contra as regras. Esse foi mais um erro dele, já que o outro foi dar uma vida de sofrimento a um homem inocente. Hiraku conseguiu batatas, cebolas e outros vegetais. Se ele imaginar as plantas enquanto usa suas ferramentas, essas sementes são semeadas no solo.
Ele ficou impressionado com o tempo que as plantas levam para crescer. Como forma de agradecimento aos deuses, Hiraku fez 2 estátuas deles. A comida ainda não está do jeito que ele quer, porque ele apenas ferve sem nada para temperar. Depois ele planta árvores frutíferas, como maçã e pera. O ruim é que demoram anos para darem frutos. Hiraku também tira um tempo para brincar com seus companheiros. Uma vida sem companhia seria complicada. Após andar pela floresta, ele encontra um rio que poderá servir de fonte de água. Seu pensamento é fazer um caminho para que a água chegue até sua casa. Com o passar do tempo, ele expande seus campos de cultivo, plantando colza para colher o óleo, trigo para fazer coisas diferentes e cana-de-açúcar para ter algo doce. Em determinada época do ano, chega o frio, e Hiraku não tem roupas apropriadas. A pele de coelho gigante não dá certo porque cheira muito mal, então o Kuro apresenta uma aranha gigante capaz de produzir tecidos com sua teia. Assim ela passa a morar na árvore gigante, e além do tecido, ela consegue fazer roupas. Agora Hiraku possui uma roupa de frio feita com peles de animais. Também possui roupa de cama, cortinas e outras coisas feitas de tecido, o que dá um grande avanço no lugar. A aranha se chama Zabuton. O inverno chega, mas Hiraku e os animais estão preparados e protegidos. Nesse ponto de sua nova vida, ele ainda sente a falta de sal e alguém para poder conversar. Após o inverno acabar, os filhotes já estão grandes e agora é hora de deixarem o ninho, mas todos voltam alguns dias depois com casais formados. Zabuton foi além e já aparece com filhotes. Agora os integrantes aumentaram consideravelmente. Enquanto trabalha, Hiraku ouve o som de alerta produzido por Zabuton, e Kuro o leva até a floresta para lhe mostrar o que foi encontrado. Uma jovem e indefesa garota que está sozinha. Hiraku fica sem entender, e a garota fica com medo dos cachorros e da aranha. Então ela pede ajuda. Nesse instante, o protagonista se aproxima, mas é surpreendido com uma mordida no pescoço. Após isso, a garota fica com uma aparência adulta, além de estar vestida. Ela agradece por ter sido salva, e Hiraku continua sem entender. Em seguida, os cachorros atacam a garota, e só param quando Hiraku dá a ordem. Assim, ela volta a ficar pequena e sem roupa. Ele faz uma pergunta, e ela responde que não é uma inimiga. Ela sugou o sangue para recuperar suas forças. Depois de entender a situação, Hiraku oferece um pouco de seu sangue para ela. Ele não sente nenhum efeito, e fica pensando se é por causa do corpo saudável. Após recuperar suas forças, a garota volta à sua forma normal, mas vendo que ela está diferente de antes, Hiraku fala que ela pode sugar seu sangue o quanto quiser. Minutos depois, eles já estão na fazenda, deixando a vampira impressionada. É a primeira vez que ela vê esses tipos de plantas. Então ele pega um tomate e entrega para ela experimentar. A garota acha muito bom, e Hiraku fica feliz em ver seu trabalho sendo reconhecido. Ela diz que quer ver as outras colheitas. Dessa forma, eles andam pelas plantações e até colhem alguns vegetais. Durante a noite, Lulucci usa magia para anotar o que aprendeu. Nessa hora, Hiraku confirma a existência de magia nesse mundo. Ela está fazendo pesquisas sobre plantas medicinais e foi parar na floresta por brigar com alguns nobres após tentarem roubar sua pesquisa. Ela achou que a floresta poderia ajudar com suas pesquisas e diz que o lugar faz jus à sua reputação selvagem, e o protagonista não entende o porquê. Lulucci ficou impressionada com a técnica usada por Hiraku, e ele diz que funciona como uma ferramenta mágica. Em seguida, ele pede para ela morar com ele, e ela responde que gostaria de ficar mais um pouco. Só que ele quer que ela viva com ele para sempre, mas ela acaba entendendo errado como se fosse um pedido de casamento. Ele não liga que tem pessoas atrás dela e que é uma vampira. Hiraku queria viver longe das pessoas, mas percebeu que viver sozinho não é tão bom quanto ele pensava. Lulucci diz que está tudo bem, mas é tudo muito repentino. Além disso, no momento, ela não tem para onde ir. O mal-entendido entre eles é esclarecido. Ela fica um pouco nervosa e ele fica envergonhado. Então ele diz que é exatamente o que ele quer e confirma o que ela está pensando. É algo além de uma simples companhia. Mesmo assim, ela diz que está tudo bem, ele fica muito feliz e agradece. Algum tempo depois, Lulucci fica na forma pequena para que Hiraku não a toque. Com isso, ele vai tentar se conter. Ele quer transformar sua fazenda numa aldeia, mas ainda é muito cedo. Como os animais chegaram primeiro, Lulucci recebe o título de 30º aldeão, e ela acha engraçado ele se preocupar com isso. Ela pergunta se eles poderão cultivar ervas medicinais nesse campo, e Hiraku diz que podem tentar. Então ela fica sabendo que não precisam de sementes para plantar. Corta a cena para 2 pessoas conversando sobre a Floresta da Morte. O homem diz que é melhor a garota não ir até lá, a menos que ela crie asas e voe, e ela agradece pela informação. A Lulucci tem ajudado em várias coisas, como usar magia básica para produzir luz.
Ela também ficou sabendo que Hirako não tinha sal, então mostrou a ele onde encontrar, e ficou surpresa por ele não ter percebido antes enquanto cavava. Os dois vão verificar as árvores frutíferas, e Lulucci está muito ansiosa para ver como serão. Zabuton toca o alarme, e eles correm para verificar o que é, encontrando outra garota na mesma situação que Lulucci. Ela atacou os cachorros primeiro, assim como Lulucci, por isso acabou desse jeito. A garota grita por ajuda e Hirako vai ajudar. Após ser salva, ela usa magia para se curar, o que deixa o rapaz impressionado. Enquanto isso, Lulucci vai se afastando devagar, pois a garota está atrás dela, e por repreendê-la, ela é atacada novamente. Depois eles vão até a fazenda de Hirako, e ao perguntar quem é o rapaz, Lulucci responde que é seu marido, e ele confirma isso. Ela fica muito envergonhada, porque é a primeira vez que o chama assim. A garota com asas se chama Tia. Ela é um anjo. Hirako acha que ela serve a Deus, mas Lulucci diz que é apenas uma raça de guerreiros que tem mais músculos do que cérebro. Tia está atrás de Lulucci por causa da recompensa por ela devido aos danos causados na cidade quando ela ficou furiosa. Ela fez isso porque ficou sobrecarregada para produzir remédios e quis dar uma lição nos nobres. No entanto, Tia diz que Lulucci se enfurece fácil e acaba explodindo tudo. Mas ela admite que dessa vez foi um pouco longe demais, e que fugiu da tia por ser mais fraca que ela. Então a tia fica surpresa em ver Lulucci admitindo suas fraquezas, dizendo que ela está mudada, e isso se deve ao fato dos cachorros serem mais fortes do que ela. Em seguida, Tia é convidada a morar junto com os dois, mas antes de responder, ela anda pela fazenda para ver os campos de cultivo. Ela também conhece Zabuton e leva um grande susto. Tem muitos vegetais para serem colhidos, e Hirako fala que Tia será de grande ajuda, apesar dela não estar muito afim de sujar suas mãos. O repolho é o primeiro a ser colhido, e ela aprende como se faz. Depois Hirako tempera com sal e entrega para ela experimentar. Então ela come o repolho e acha delicioso. Horas mais tarde, eles já estão com os vegetais colhidos e Tia está exausta. Ela diz que se divertiu. Dessa maneira, Lulucci insiste para que ela fique. Assim ela passa mais algum tempo com os dois ajudando com os trabalhos agrícolas. Tia quer que Hirako plante mais morangos, mas ele fala que não é possível, pois eles precisam de mais pessoas trabalhando. Aparecem mais filhotes na fazenda. Os filhos de Kuro e Yuki também tiveram seus próprios filhos. A solução para a grande quantidade de cachorros foi construir um lugar específico para eles ao lado do pomar. É tanto cachorro que fica até difícil dar nomes a todos. Enquanto isso, os filhos de Zabuton iniciam uma nova jornada, mas ainda ficam alguns para trás. Tia diz que também vai sair, mas vai ser rápido, e assim ela se vai. Alguns dias depois, Tia volta e traz várias garotas com ela, que se apresentam como elfas superiores. Cada uma delas fala seu nome, e todos começam com Lee. As pessoas do vilarejo que elas moravam foram quase todas exterminadas quando foram arrastadas para a guerra dos humanos. Os que sobraram estão vagando procurando um lugar para viver. Por causa da sugestão de Tia, as elfas querem morar com Hirako para repovoar sua raça. Dessa forma, ele terá mais trabalhadoras. Experiência de vida elas têm de sobra, já que a mais velha tem 400 anos e a mais nova tem 300. Lulucci também acha uma boa ideia. Com isso, Hirako aceita. A única condição é elas prometerem se dar bem. Ao verem seus colegas que são fora do comum, todas elas desmaiam de medo. Como o número de pessoas aumentou, eles constroem uma casa grande para elas. E se tratando de construção, elas têm mais conhecimento do que o Hirako. Ele até aprendeu algumas coisas e ajudou com o que era mandado fazer. Após 10 dias, a casa fica pronta. Todos entram na casa. O primeiro cômodo é a sala de estar com iluminação usando magia. Nos lados esquerdo e direito ficam os depósitos. Os quartos do segundo andar ficam em cima dos depósitos. Cada uma fica com um quarto separado. Com o passar do tempo, elas se acostumam com a vida de fazendeira. Hirako fica sabendo que Lia usa fogo e come carne, muito diferente do que ele pensava sobre os elfos. Para ele, os elfos viviam apenas com coisas relacionadas à natureza. Como agradecimento por viverem ali, as elfas vão fazer alguns trabalhos de mineração e ferraria. Elas começam fazendo uma fornalha que pode derreter ferro. Usando carvão e areia de ferro, juntamente com o martelo, elas conseguem fazer objetos de metal, garantindo um grande avanço. Elas ainda não conseguiram se estabelecer num lugar e se reproduzir. Então Hirako diz que já cuidou da primeira parte, e preferiu não comentar sobre a segunda. Ele está muito feliz com suas novas companheiras, e uma delas chega perguntando se pode usar o trigo para assar pão. Hirako confirma imediatamente, ela tem até o fermento. Em seguida, todas se juntam para preparar a comida, fazendo cada etapa manualmente. Eles comem os pães que são colocados nos espetos e acham deliciosos.
Depois de muito tempo, Hirako pergunta se essas terras pertencem a alguém. Lulu se diz que está sob o controle do Lorde Demônio, deixando o rapaz assustado. Ela diz para ele não se preocupar, pois como ele não teve apoio e começou tudo sozinho, essa terra pertence a ele. As garotas estão impressionadas em como o Hirako domou todos aqueles animais e com sua habilidade na agricultura, além de discutirem sobre sua falta de conhecimento sobre esse mundo. Ainda tem outras coisas que ele quer aprender com as garotas. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. Agulho preto, nevo, city com uma shadow. Foragem pop, mal, eu uso bigolaro. Baby coach uma vez e samba, baby vai traco. Endo suprime, ouvem, tio velho. Attack on the floor.